Bom dia, a paz de Jesus, amor de Maria, começando o nosso Café com Jesus, tomando aquele cafezinho, né, irmãos, e dando início a mais um dia, pedindo a graça e a bênção de Deus. Começamos o nosso Café com Jesus em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo. Amém. Senhor, louvo-te por sua grandeza, louvo por sua bondade, onde reconheço e conheço que através do que é bom, é encontrar somente em ti o verdadeiro sentido do amor. Deus meu Deus, eu te adoro, eu me entrego ao seu querer. Consagro a minha vida toda, Senhor, a minha casa, a minha família, tudo que eu tenho. Ao seu comando, inclino todo o meu agir, o meu proceder. A vós, Deus meu Deus. Bom dia, irmãos, a paz, que Deus abençoe. Dando início a mais um parágrafo do Catecismo da Igreja Católica. Agora nós vamos entrar sobre adolescência, onde que está em negrito adolescência, mas ele tem os subtítulos como Adolescência e Abusos Sexuais, parágrafo 2389, que nós vamos ver hoje. Segunda-feira, adolescência e catequese, adolescência e domínio de si, adolescência e prostituição, adolescência e pureza. Então hoje nós vamos falar sobre adolescência e abusos sexuais. Então que a gente possa ter muito discernimento. Pedimos ao Espírito Santo que diante desta palavra, desses ensinamentos, onde que tem que ter muito discernimento, porque nós estamos falando com um mover sobre abusos, né? Então que Deus nos ilumine. Então vamos pegar o parágrafo 2389, que vai estar nos ensinando hoje sobre adolescência e abusos sexuais. Esse parágrafo ele está falando em cima sobre a dignidade do casamento. Então as dignidades, né? As ofensas à dignidade do casamento. O que ofende um casamento é o sexo fora do casamento, e uma das situações é esses abusos que ocorrem, né? Diante das famílias. Aí temos várias adversidades, né? Não sendo um matrimônio legítimo, segunda união, e aí vai aí por diante. Então não é filho do mesmo casal, né? Ou outros abusos, né, que acontecem não somente dentro da família, mas que ocorre uma devastação, uma devassidão, né, da prática, aonde que nesta prática da sexualidade, que é o homem e a mulher, onde que Deus colocou para que procriassem e ter a unidade familiar. Nós vamos estar falando um pouquinho sobre a família, sobre o casamento, para que a gente possa ter um entendimento quando chega neste momento dessa palavra. Então a primeira expressão é que o ato sexual deve oferecer exclusivamente no casamento. Está aqui no parágrafo 2390, um pouquinho abaixo. O ato sexual deve ocorrer exclusivamente no casamento. Fora dele é sempre um pecado grave e exclui da comunhão sacramental. Para que a gente possa entender o parágrafo 2389, quando vai falar sobre abuso sexual por adultos com crianças, nós vamos entender o que é um casamento. Então, o casamento o ato sexual deve ocorrer exclusivamente no casamento. Fora dele é um pecado grave e exclui a comunhão sacramental. Não pode comungar. Lá no parágrafo 2364, vai falar sobre a fidelidade conjugal. O casal de cônjuges forma uma única comunhão de vida e de amor que o Criador fundou e dotou com leis. Ela é instaurada pelo pacto conjugal, ou seja, o consentimento pessoal irrevogável. Os dois se doam definitiva e totalmente um ao outro. Não são mais dois, mas formam doravante uma só carne. A aliança contraída livremente pelos esposos, lhes impõe a obrigação de a manter una e indissolúvel. O que Deus uniu, o homem não separa. Marcos 10, 9. Então vamos pegar a palavra em Marcos 10, 9 para a gente ver? Marcos 10, 9. Vamos ler a palavra, vamos trazer para o casamento, para que a gente tenha uma consciência da palavra de Deus, né? Porque a palavra de Deus é viva. Marcos 10, 9. Vamos lá. Aqui eles fazem uma pergunta para Jesus, né, os fariseus.
se era lícito o homem largar sua mulher. E aí Jesus responde para eles, né? Foi devido à dureza do vosso coração que eles vos deu essa lei. Versículo 6. Mas no princípio a criação, Deus os fez o homem e a mulher. Por isso deixará o homem, o pai e a mãe, e se unirá à sua mulher. E os dois não serão senão uma só carne. Então Jesus deixa bem explícito aqui, bem explificado, bem falado. Quando o casamento é a unidade do homem com a mulher, se torna uma só carne. Assim já não são dois, mas uma só carne. Não separe, pois, o homem o que Deus uniu. Então o casamento, meu irmão, é unidade com Deus, não é no civil. É unidade com Deus. Não separe o homem o que Deus uniu. Então quando você casa, essa aliança é em três. É Deus, o homem e a mulher. Em casa, os discípulos fizeram outra pergunta. Aqui já está continuando, já está saindo fora sobre o casamento, né? Está falando, mas está explicando mais, né? Vamos adentrar mais sobre adolescência e o abuso. Mas por que eu estou falando isso? Porque eu estou buscando a essência do casamento. Para que a gente tome consciência o que é um ato do abuso. Né? O que é um ato do abuso dentro de um casamento. Se fora do casamento, né, as pessoas solteiras, e isso acontecer com crianças e adolescentes, é um abuso ao extremo, você imagina, vindo dentro da família. Então, queridos irmãos, que a gente tome consciência o que é um casamento. Que a gente tome consciência. No parágrafo 2365, a fidelidade exprime a constância em manter a palavra dada, Deus é fiel. O sacramento do matrimônio faz o homem e a mulher entrarem na fidelidade de Cristo à sua igreja. Pela castidade conjugal, eles testemunham este mistério perante o mundo. São João Crisóstomo sugere aos homens recém-casados que falem assim a sua esposa: tomei-te em meus braços, amo-te, prefiro-te à minha própria vida, porque a vida presente não é nada, e o meu sonho mais ardente é passá-la contigo, de maneira que estejamos certos de não sermos separados na vida futura, que nos está reservada. Põe o teu amor acima de tudo, e nada me seria mais penoso que não ter os mesmos pensamentos que tu tens. Irmãos, aqui é o parágrafo 2365 do Catecismo falando sobre o casamento. A fidelidade, o amor, a unidade. Se você vê o casamento, o homem e a mulher, a unidade, nós não teríamos os abusos, né, das crianças, dos adolescentes, porque a sexualidade fica depravada. É como aconteceu no Antigo Testamento em Êxodo 19, Sodoma e Gomorra, onde que nós vemos também, Gênesis, né? Onde que nós vemos também no começo da criação, logo depois que Adão e Eva saem do paraíso e eles têm a sua familiagem, e ali vai indo, vai caminhando, chega um momento que Deus, ele se arrepende de ter criado o homem, mas ele vem e não é um homem justo e verdadeiro. Por que ele se arrepende? Porque estava tomado conta ao ato sexual desgovernado, desregrado, fora do casamento, para fazer por fazer, orgias. E assim, meus irmãos, você vai dentro do casamento, nós temos que lutar contra essas situações erradas. De que forma? Homem e mulher casado, qualquer homem, qualquer mulher, que preza pelo ato sexual correto, diante do casamento, o homem e a mulher, né? Esse ato sexual correto, não pode se colocar em vídeos pornográficos, com essas situações desregradas. Por quê? Isso aí aguça ao ato sexual, e aí se torna, através de ser um momento para que complete o homem e a mulher, porque o casamento não é só a sexualidade, né? Que a gente possa entender, é a unidade, é o amor, é o carinho, o comprometimento. E por isso que quando você adultera, você trai sua esposa ou seu esposo, vice-versa, você está ferindo algo muito importante, né? Que é a dignidade, que é o companheirismo, que é aquele momento assim de confiança. E aí, meu irmão, demora você restituir, apesar do arrependimento. Tem casais que a gente vê com a graça de Deus se restituindo, se arrependendo e prometendo perante a Deus que não vai fazer mais, que isso aí aconteceu, né? E a pessoa viver essa graça, glória a Deus, né? Glória a Deus. Mas como você vê casamentos destruídos, é a segunda união, aí vai por diante. Por quê? Por causa que permite que o ato sexual seja o carro-chefe do seu casamento. Permite que o ato sexual seja em primeiro lugar, e aonde que a pessoa está ali com um pensamento desregrado, é um pensamento só no sexo, onde que entra
no modo errado, né, da divergência diante da dignidade do casamento. Vamos pegar agora o parágrafo que nós vamos ler hoje sobre o abuso. Esse parágrafo é 2389, né, se não me engano. Isso. Agora nós vamos falar sobre este abuso. Podemos ligar ao incesto os abusos sexuais perpetrados por adultos contra crianças ou adolescentes, confiados à sua guarda. A falta é acrescida então de um dano escandaloso causado à integridade física e moral dos jovens, que ficarão marcados por toda a vida, e de uma violação da responsabilidade educativa. Irmãos, é muito sério esse parágrafo. Traz uma indignação, mas ao mesmo tempo essa indignação traz também a consciência de nós pais, esposos e esposas, de levar à família o verdadeiro sentido do amor, o verdadeiro sentido do ato sexual dentro do casamento e não desse ato desregrado. A pessoa que comete isso com crianças e adolescentes fere muito o coração de Deus, porque nós vimos assim que Deus não desagrada o coração de Deus. E você imagina o coração de uma criança, o coração de um adolescente que é abusado, né? E ali naquele momento leva para toda a vida dessa pessoa um sentimento de feridas da alma, né? Uma ferida da alma. A gente, com a graça de Deus, ajudando muitos jovens já, né? Em momentos de orações, em momentos que a gente partilha a palavra, né, irmãos? E aí a gente vê como que fica ferido o coração de pessoas, né? Que trazem feridas, trazem traumas por causa dessas situações. Em relacionamentos primos, em relacionamentos tios, em relacionamentos padrastos, né? Padrasto, né? Outros casos, né? Então, assim, é um relacionamento de abusos, né? Mas dentro do casamento é terrível. Então, acontece, isso aí para mim é situações malignas, situações onde que Satanás encontra ali a brecha, né? Que é de um homem ou de uma mulher, né? De um homem desregrado. Por que eu falo mulher? Porque já houve casos de abuso de mulher com crianças, né? Então, assim, também acontece. É tudo o que? É sexualidade desgovernada, desregrada. E a palavra hoje vai trazer para nós um complemento, lá em 1 Coríntios 5, onde que vai mostrar aqui para nós um momento aqui de a madrasta ter um relacionamento com o seu enteado, né? 1 Coríntios 5, do versículo 1 até o 5. Ouve-se dizer constantemente que se comete em vosso meio a luxúria. O que significa a palavra luxúria aqui que Paulo está citando? É a tendência excessiva aos desejos sexuais. Tão grave que não se costuma encontrar nem mesmo entre os pagãos. Então esse ato que está acontecendo aqui, Paulo está denunciando que é tão grave que nem entre os pagãos, aqueles que não admitem Deus, né, que está na vida deles, estava acontecendo numa comunidade aqui, diante da igreja. Há entre vós que vive com a mulher de seu pai, e continua cheio de orgulho, em vez de manifestar tristeza. Então, querido irmão, a condenação diante desse mover, aqui que está sendo citado, é para que a gente entenda o que é um abuso, o que é uma traição, o que é uma dor, o que é um sentimento, o que é um trauma causado por um coração que se endurece com a verdade e sem o entendimento do que Deus quer para nós. Para a gente finalizar, que é muito amplo esse estudo, né, irmãos? Mas a gente ficando em cima deste foco, onde que falou sobre nós, sobre o abuso dos adultos contra as crianças e adolescentes, abuso dos adultos, né, contra criança e adolescente, que foi confiado à sua guarda. Então é a confiança que Deus colocou para essas pessoas cuidarem desses jovens, e eles não cuidaram direito. Então por quê? Porque não teve uma atitude correta, porque não cuidou devidamente. Aí, irmãos, eu digo para você, quando a mãe fala assim, não, você não vai lá em tal lugar, você não vai pousar em tal casa, não, lá você não pode ir. Por quê? Porque coração de mãe e de pai tem que estar atento a essas situações também. Que a gente tem que entender que os nossos filhos, na adolescência, quando criança até adolescente, foi confiado a nós, o casal, aos pais, a cuidar de seus filhos. Então que a gente possa ter consciência e muito cuidado com esse mover. Por quê? Porque é um momento que a gente tem que cuidar e dar um amparo a essas crianças inocentes, né? Os cuidados necessários. Então coloca a mão no teu coração
E diante dessa palavra hoje, que nós como pais tenhamos cuidado, pedimos a bênção de Deus sobre as famílias, sobre o casamento, sobre os teus filhos, sobre os meus filhos também, que a gente cuide devidamente como deve ser cuidado, mas que a gente saiba ter discernimento também, queridos irmãos, a condenar essas pessoas que cometeram isso. Como nós vamos ver hoje, né? Como nós vamos ver hoje, no Evangelho do dia, Deus não condena o pecador, Ele condena o pecado. Mas tudo acontece porque nós descuidamos, porque nós buscamos os erros e as falhas. Então, se nós tivermos o cuidado, se nós cuidarmos devidamente dos nossos filhos, se nós saber dizer sim, saber dizer não, mesmo que não desagrade o coração de muitos, mas agrade o coração de Deus, este é o verdadeiro sentido que nós temos que ter. E o casal, eu peço por todo o casal, por todo o casamento, que não haja a traição. Eu peço para o esposo e a esposa que estiver ouvindo agora, pegue na mão um do outro, olhe para a sua aliança. Se você não é casado ainda, querido irmão, querida irmã, una-se a Deus. O casamento é aliança com Deus. Se você não está casado na igreja, se você não está unido com Deus, você está adulterando. Esta é a verdade da palavra. Eu estou vivendo um casamento ilícito. Eu não casei, eu estou amigado. Então, querido irmão, una-se a Deus. Isso é um casamento. Aí você vai ver mudanças a mais, porque é compromisso, é fidelidade, é amor, o que nós prometemos lá no altar. Eu prometo ser fiel na alegria e na tristeza, na doença, na saúde e na doença. Sabe, irmãos, quantos casais se largam porque um está doente? Ou porque não está tendo um ato sexual? Eu vou procurar outra pessoa. Mas você já percebeu que tem vezes que a pessoa está enferma? Tem vezes que está acontecendo algo e já se condena? Por isso, querido irmão, que a gente tenha uma consciência que o Espírito Santo de Deus cuide dos casais, cuide das famílias, cuide dos jovens, das crianças. Senhor, colocamos as crianças em Tuas mãos. Quantas crianças são abusadas por dia, Senhor? Quantos adolescentes, quantos traumas, Senhor? Eu peço que neste momento, Senhor Jesus, que essa pessoa que está ouvindo, talvez você já foi abusada quando criança, que o Espírito Santo de Deus venha tirar do seu coração, querida irmã, talvez essa situação que ocorreu na sua vida. Em momento de descuido, em momento que você ficou sozinha, o momento que seu pai e sua mãe confiou tanto nessa pessoa, e essa pessoa, por uma vida desregrada sexual, te abusou. Senhor, cura estas enfermidades, Senhor, esses traumas. Senhor, me coloca a pessoa sendo curada. O teu relacionamento hoje com o teu esposo, é uma mulher casada, foi ferido e hoje você não entendia por que você não passava por dificuldades no teu casamento. Mas era porque esse ato que aconteceu contigo lá, o teu trauma, hoje interfere muito, ou interferia, né, minha irmã? Quando Deus revela para nós, é porque Ele está curando. E tome posse dessa graça, tome posse desta cura, dessa libertação. Porque o nosso Deus, Ele quer nos curar. O nosso Deus quer nos libertar primeiramente do pecado, da ira, da dor, de todo sofrimento. E é justamente isso que Ele está fazendo. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos, daqui 5 minutinhos nosso lecto divino do Evangelho do dia. Hoje o catecismo foi um pouquinho mais puxado, mas é um tema assim que abrange muito, né? Mas nós vamos estar falando mais sobre os adolescentes semana que vem. Mas que Deus abençoe, que Deus ilumine. Estamos juntos, vivendo essa graça a cada dia, a cada momento. Um grande abraço.